né? E dar boa noite para todo mundo que está aqui de novo, né? E para quem acompanha a gente no YouTube, para a gente iniciar então a aula de hoje, né? Pessoal, então hoje é uma aula bem importante, né? Porque ela, além do conteúdo, né? É uma aula que está num momento bem importante do cronograma da disciplina, né? E que, enfim, vocês vão ver que agora a gente vai começar a avançar, a gente vai finalizar alguns conteúdos, vamos iniciar conteúdos novos, né? Tem atividades vindo pela frente, enfim, né? Então, uma aula aí de encerramento da unidade 1. Tá? Então, a gente tem aqui dia 15, né? A gente vai ter uma aula sobre dimensões básicas de análise das organizações, a leitura obrigatória é desse texto do Bastos, né? E Colaboradores, 2004, tá? E quinta-feira, que é, né, quinta-feira dessa semana, próxima aula, vocês têm a atividade avaliativa da unidade 1, né, que é a primeira prova para avaliar o conteúdo ensinado nessa unidade, tá? No final da aula de hoje, eu vou dedicar um tempo específico só para falar da prova, tá? Da atividade, como que é, enfim, depois que a gente terminar o conteúdo de hoje, a gente vai passar um tempinho ali conversando um pouco sobre a prova, tá? Para orientar vocês como que é essa atividade, como fazer, enfim, tá? Pessoal, então a aula de hoje também é importante porque ela é o encerramento, né, da unidade 1 da disciplina, né? Ou seja, a gente está chegando num momento de conclusão de um conjunto de conteúdo, né? E, naturalmente, o início de outro. E essa aula tem já um objetivo de fazer o link de conteúdo com a próxima unidade, né? Porque, se vocês se lembram, no programa da disciplina, a unidade 2 é uma unidade de conteúdo onde a gente vai tratar só de análise organizacional, né? Então, a aula de hoje ela vai ser um encerramento, né? Porque ela vai falar de análise organizacional de um ponto de vista bem genérico, então ela vai ser um encerramento da unidade 1 e, ao mesmo tempo, uma introdução à unidade 2 que trata desse assunto, tá? Eu sempre gosto de, nesses momentos, fazer uma amarração do conteúdo que a gente viu até agora, né, um pouco para facilitar o aprendizado de vocês, para vocês relembrarem onde que a gente está, né, da onde que a gente veio, onde estamos, para onde vamos, né? Tá? Então, até para vocês entenderem onde que esse conteúdo aqui se encaixa, né? Então, lembrem-se que a gente está aqui na disciplina de Introdução a Teorias Organizacionais e nessa disciplina a gente tem o objetivo de aprofundar, né, o quadro teórico do campo da administração com vocês, né? Então, a gente está hoje encerrando a unidade 1 da disciplina, que é a unidade dedicada a bases teóricas, né? Onde a gente viu numa primeira aula por que a teoria é importante, onde que ela ajuda, né? Na profissão, na prática, na ciência, no conhecimento, por que teoria é importante. Depois a gente viu um texto do Popper sobre o que é teoria, o que é teoria científica, né? Depois a gente aplicou esse conhecimento do Popper ao talvez um dos principais quadros teóricos que a gente tem na administração, que é a teoria geral da administração, né? E a gente viu os limites, as perspectivas, discutimos a teoria, a TGA, né? Depois a gente discutiu dois conceitos fundamentais, né, que a gente viu que são conceitos que estão na base do que é uma organização, do que é mercado, por que é importante ter troca, tal, que foi os conceitos de burocracia e conceito de troca, né? Depois, na aula passada, a gente viu o que a gente pode chamar de nova TGA, então, nova Teoria Geral da Administração, né, que é o texto do Reed, um dos textos mais importantes que eu considero, né, vamos dizer assim, do século XXI da administração, onde ele organizou 200 anos de teoria de gestão, né, em modelos interpretativos. Então, é um grande resumo científico do que a gente tem discutiu em termos de teoria e administração até agora, né? E agora, hoje, na aula de hoje, para encerrar e pensando na próxima unidade, a gente vai, então, adentrar, né, aquilo que talvez seja a principal prática do administrador, da gestão hoje em dia, que é a prática de análise organizacional, né? A gente vai, então, entender o que é análise organizacional do ponto de vista bem teórico, tá? Do ponto de vista, como eu falei para vocês, vocês vão identificar aqui várias coisas que todo mundo fala na prática e assim por diante, e sequer imagina, né, o que é a teoria que está relacionado por detrás daquela prática ali, né, atrás. Então,
é um pouco dentro daquele espírito que eu sempre falei para vocês. Se você quer entender o porquê, entenda a teoria, leia a teoria. Então, hoje a gente vai entender por que que várias práticas consolidadas no campo de gestão, da administração, são como são, porque elas são práticas de análise das organizações. Tá? Então, pessoal, a gente vai basicamente hoje aqui descrever as dimensões básicas de análise das organizações. E, bom, o que que vocês têm que entender, né, antes de saber o que são as dimensões em si, o que que é análise organizacional, né? Então, assim, pessoal, vocês já ouviram falar de organograma? Né? Vocês já ouviram falar de estratégia? Se alguém, na verdade, né, são conceitos básicos, né, introdutórios, que vocês, se não conhecem, vão conhecer. Se alguém não conhece, só falar aqui no chat. Né? Então, vamos partir do princípio que a Maria conhece e vai ficar quieto. Né? Mas caso alguém não conheça, né, alguém que não conhece organograma ou conhece organograma, né, vocês sabem o que é estratégia? Né? Vocês sabem o que é plano de negócio? Né? Vocês sabem o que é... Já ouviram falar de análise SWOT? Então, eu estou falando aqui de várias dimensões práticas da administração, né? Então, pessoal, sim, isso todo mundo conhece, né? Então, organograma, análise SWOT, plano de negócio, estratégia, tudo isso, pessoal, na verdade, então por isso que eu falei para vocês, imaginem que a gente está dando um passo atrás, a gente está entendendo uma coisa comum que define todas essas coisas, apesar de serem coisas diferentes, né? Então, organograma é diferente de estratégia, né? Estratégia é diferente de plano de negócio e assim por diante. Todas essas coisas bebem em, vamos dizer assim, uma mesma raiz teórica, que é a raiz teórica do processo de análise organizacional. Tudo isso que a gente falou aqui, um organograma, uma estratégia, um plano de negócio e assim por diante, né, uma análise SWOT, tudo isso são processos ou resultados de processos de análise organizacional. Só que, como eu falei para vocês, ninguém apresenta o conteúdo assim, né, para as pessoas. Geralmente elas vão ali já direto para o que é uma análise SWOT, né? Ou o que é fazer um plano de negócio, e não discute o que vem a teoria por detrás. Então, a teoria que está por detrás de todas essas práticas organizacionais, pessoal, é uma teoria relacionada à análise organizacional, que é uma teoria já extremamente desenvolvida, não só na administração, como vocês viram, esse texto, por exemplo, é de psicólogos que estudam organizações, né? Então, de psicólogos organizacionais, que já fazem uso, inclusive, do referencial da própria administração para eles próprios falarem de análise organizacional, né? Então, o problema, na verdade, é como eu falei para vocês, a coisa não é ensinada desse jeito, né? Muito possivelmente vocês não vão ter outra aula, né, no curso discutindo o que é, de fato, análise organizacional. Então, tudo isso é o resultado, como eu falei, um organograma é um resultado de uma análise organizacional, uma estratégia é um resultado de análise organizacional e assim por diante. O que de fato é a análise, o processo em si? Então, a análise organizacional, pessoal, é todo o processo que o administrador identifica um objeto ou um problema, separa esse objeto e problemas nas suas partes constituintes e toma uma decisão com base nesse processo de tomada de decisão. Então, tudo que faz isso é um processo de análise organizacional. Então, o que é um organograma? Um organograma é você identificar, né, as pessoas e as funções e os processos que estão dentro daquela organização. Então, identificou, separa essas pessoas e esses processos em caixas, em departamentos, em funções, em cargos, e com base nessa análise, faz a organização acontecer e rodar em cima desse sistema de organograma definido. Entendem? Então, por isso o organograma é um resultado de um processo de análise organizacional, ou seja, um processo de tomada de decisão do ponto de vista da gestão, que alguém chegou ali dentro daquela empresa, falou, você é o chefe, você é o diretor de marketing, você é o diretor de compra, você é o assistente de venda, você é o secretário, separou essas pessoas, ou seja, separou em partes, né, e fez isso acontecer. Isso é análise organizacional, pessoal. Então, toda e qualquer ação de gestão que a gente faça que implique nesse processo, identificar um problema, separar em partes,
e tomar uma decisão pode ser considerado um processo de análise organizacional. Bom, e aí a próxima pergunta é, tá bom, eu já sei o que é o processo. E qual que é o objeto do processo? Ou seja, esse processo vai ser aplicado ao que na organização? Ou seja, quais são as dimensões de análise? O que eu estava descrevendo até agora é o processo. Então, você identifica o problema, o fenômeno, o objeto, separa ele em partes e toma uma decisão. Mas ao que isso se aplica? A tudo? Não, a quase tudo. Então, é aí que entra a questão de, tá, quais são, então, as dimensões de análise da organização? Quando o gestor atua para analisar uma organização, para fazer um processo de análise, ele atua sobre quais aspectos da organização? E aí a gente tem basicamente 3. Então, essas são as dimensões básicas, vamos dizer assim, universais de análise das organizações, pessoal. Um organograma, um plano de negócio, uma estratégia, uma análise de ambiente, uma análise de mercado, uma análise de concorrência, um benchmarking, né? Que é uma, vamos dizer assim, você conhecer os parâmetros de produção do seu concorrente, né? Você fazer um benchmarking, concorrentes de excelência, né? Então, tudo isso são processos de análise organizacional. E todos eles vão se encaixar em pelo menos uma dessas dimensões. Então, quando a gente fala, por exemplo, de organograma, a gente está falando de estrutura. Quando a gente fala de análise SWOT, a gente está falando de ambiente. Quando a gente está falando de estratégia de preço, a gente está falando de estratégia e conduta operacional. Então, quais são as 3 dimensões básicas de análise das organizações? Todo e qualquer processo que o gestor, o administrador for fazer, né, vai ser sobre o quê? Ou vai ser sobre estrutura, ou vai ser sobre organização, ou vai ser sobre estratégia e além. Ou vai ser sobre 2 desses, ou vai ser sobre 3 desses, ou vai ser sobre a influência de um em outro e assim por diante. Né? O Henrique aqui levantou a mão. Pode falar, Henrique. Professor, você disse que a SWOT, por exemplo, é referente ao ambiente, né? Eu queria se você pudesse me ajudar a entender um pouco melhor. Eu não entendi a diferença exata entre a estrutura e o ambiente. Para mim Perfeito. fica meio Tá, a gente vai... nebulosa essa Sem diferença. problema. Não, a gente vai detalhar todas essas aqui, cada um nos seus slides, tá? Mas posso te adiantar. A estrutura, a gente vai ver por que organograma é estrutura. Porque estrutura não é só estrutura física, pessoal. Estrutura é a coordenação do trabalho também. Então, é quem manda em quem, né? Quantas pessoas você vai mandar ou quantas pessoas você vai obedecer. Isso é estrutura, entende? O foco da análise é na estrutura. Por que SWOT é ambiente? Porque o que é SWOT? Né? Traduzindo já para o português. Para o português, SWOT é o que a gente chama de análise fofa. É uma análise fofa. Né? Ou seja, é uma análise que a organização, a estratégia, quem está responsável por fazer a estratégia, né, da organização, vai identificar quais são as forças do negócio, as oportunidades para aquele negócio, as fraquezas que o negócio tem e as ameaças para aquele negócio. Então, tá vendo? Aqui o foco não é na estrutura, o foco é no ambiente, seja ele interno ou externo. Entendeu, Henrique? Então, só para... Esse é um resumo, tá? Como eu te falei, vamos olhar aqui cada um dos slides, eu vou voltar, obviamente, né, a esses exemplos, tá? Mas, basicamente, por isso que o SWOT é ambiente, porque o foco é uma análise do ambiente, né? Forças, oportunidades que estão no ambiente interno e externo. O organograma é estrutura porque trata da estrutura, da tomada de decisão, da coordenação, enfim, né? Vamos ver aqui uma definição de estrutura, pessoal, e aqui é importante, por isso que eu estou falando para vocês que essa disciplina é uma disciplina de aprofundamento das teorias. Então, esse cara aqui talvez seja um dos estudiosos mais importantes que a gente tem vivo hoje no campo da administração, que é o Mintzberg, né? Tem várias obras, né? É vivo ainda, produz, e que é um teórico, um pesquisador, um cientista dedicado a desenvolver o campo teórico também da administração, não exclusivamente, mas também desenvolver o campo teórico da administração. Então é importante vocês terem a definição de estrutura do Mintzberg. Por quê? Porque ela é uma definição de estrutura que foge só da parte física.
vocês têm que entender que hoje a organização moderna, né, essa organização em nuvem, por exemplo, isso é o extremo, tá? Mas isso, a questão da organização moderna e flexível já existe há mais de 30 anos, tá? Mas essas organizações que a gente tem hoje, né, elas demandam um outro conceito de estrutura. A gente não pode só ficar no conceito de estrutura se referir à estrutura física. Tá? A estrutura física é parte da estrutura, sim, da empresa, da organização. Só que hoje a noção de estrutura não gira só em torno disso, gira principalmente em torno disso aqui que o Mintzberg está falando para a gente. Né? Ela é definida como a soma total das maneiras, né, pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas e depois como a coordenação é realizada entre essas tarefas. Então, estão entendendo, pessoal? Então, estrutura é quando, por exemplo, um gestor de uma equipe chega e fala: você vai ser a secretária, você vai ser meu assistente, você vai ser o analista, né? Você vai ser o vice-diretor aqui da equipe, o vice-chefe. O que essa pessoa está fazendo dentro da equipe? Ele está dividindo as tarefas e coordenando como elas vão ser realizadas. Entendem? Então, por isso que, por exemplo, quando a gente fala análise de processos, né, que é uma palavra aí na moda, o que é processo da empresa? Processo é a estrutura da empresa. Ah, mas o processo está só no papel, né? Às vezes, processo, por exemplo, serviço. Serviço é um produto abstrato, né? Sim, mas por detrás da ideia do serviço tem uma estrutura para entregar aquele serviço. E essa estrutura, às vezes, também é um processo abstrato, mas ainda é estrutura. Lembram quando eu falei para vocês na primeira aula, né? Falei, olha, vocês vão ter que se acostumar a lidar com fenômenos abstratos. E muita gente acha que ainda hoje estrutura é só física. Ah, então tá, a estrutura hoje em dia, né, é só aquilo, parede, luz, tal. E não consegue entender que, na verdade, hoje as organizações têm também uma estrutura abstrata, que é a coordenação, por exemplo, das tarefas, de hierarquia, né? É a operacionalização da burocracia, parte dela também é abstrata. Então, esse aqui é um organograma, vamos dizer assim, mais moderno, um modelo de organograma mais moderno que o Mintzberg apresenta, que é uma junção daquele organograma clássico que todo mundo conhece, né? Quando a gente vai falar de estrutura de empresa, né, de organização, quais são as três partes básicas, né? O pessoal chama lá de nível estratégico, né? O Mintzberg chama de cúpula estratégica, é o CEO, é o dono da empresa, são o presidente do conselho administrativo e assim por diante, né? Depois, aquilo que o pessoal chama de nível tático, né? A noção clássica é nível tático, a noção do Mintzberg ele chama de linha intermediária, né? Que é basicamente aquele pessoal de nível de gerência médio, né? A única coisa que vocês têm que lembrar sobre isso, qual que é o papel desse pessoal, né? Então, por exemplo, de um gestor médio lá no Banco do Brasil, é pegar o que está no nível estratégico, transformar em metas factíveis e descer isso aqui para onde? Para o chão de fábrica, né? Que é o que o pessoal chama lá de nível operacional. Né? Então, isso aqui eu sei que é uma noção já conhecida pela grande maioria das pessoas, né? Que é aquela noção clássica da administração. Quais são os níveis, né, de estrutura? Nível estratégico, nível tático e nível operacional. Né? E o Mintzberg coloca ao lado, né? Por isso que ele é uma figura um pouco mais, vamos dizer, moderna, porque ele coloca ao lado essa noção de produtos abstratos, né? De uma estrutura abstrata que sustenta essa estrutura clássica de nível estratégico, tático e operacional. Então, o Mintzberg fala que toda essa estrutura, né? E aqui vejam, né? Aqui é só uma coisa importante, né? Vejam aqui como, né, no meio sofre. O que quer dizer esse meio, né? Vamos dizer assim, esmagado aqui. Significa que você sempre vai ter menos gerentes médios, né, do que operadores de chão de fábrica, né, em geral. Isso aqui é uma estrutura bem clássica, tá, pessoal? Então, o que o Mintzberg fala? Esse nível estratégico, tático, operacional, ele tem que ser suportado por aquilo que ele chama de tecnoestrutura. Né? Então, por exemplo, tá, eu sei que eu tenho um nível estratégico, tático, operacional, mas hoje em dia quase nenhuma empresa vive sem uma noção de TI, de computador, de rede, né, de trabalho em nuvem. O que é isso? É uma tecnologia que dá sustentação a essa estrutura. Né? Então, é o que o Mintzberg chama desse conhecimento técnico, né, de tecnoestrutura. E também uma coisa que sempre existiu, né, são as chamadas, só que aqui o Mintzberg coloca em separado, essa é a inovação do Mintzberg. Né? Antes isso aqui estava diluído aqui no meio, que são as chamadas área meio, pessoal, né, que ele fala que é assessoria e apoio.
Ele fala, não, isso aqui, tudo nível estratégico, tático, operacional, é tudo que a gente chama de parte fim. O que são as atividades fim da empresa, pessoal? São as atividades diretamente relacionadas ao business dela, tá? Ao negócio. Então, por exemplo, uma empresa que vende soja. Então, dentro dessa empresa que vende soja, por exemplo, lá, o departamento de venda de soja é um departamento fim, porque é um departamento que vende a soja, ou seja, que executa, né, a área fim do negócio. Só que dentro dessa empresa que vende soja também tem um departamento de recursos humanos, né? E o que é o departamento de recursos humanos? É uma área fim de uma empresa que vende soja? Não. Ele é uma área, um departamento, assim como a área de venda, só que ele não vai vender soja. Ele vai dar suporte para a área de venda vender a soja. Suporte como? Pagamento de salário, treinamento, desenvolvimento, enfim, vai cumprir ali as funções de RH, né? Isso o Mintzberg chama de assessoria e apoio. Ele coloca essas áreas meio, né, essas áreas meio aqui do lado, tá? Então, toda essa noção aqui, pessoal, já é clássica. Aonde que vocês precisam avançar em termos de teoria? É que toda essa noção de estruturação, então alguém chegar lá, né, um gestor, definir como as tarefas são coordenadas, também tem uma raiz teórica. Há teorias e já modelos conhecidos sobre isso, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, lá fazer um organograma, basicamente o gestor vai definir duas coisas em um organograma, né? Ou seja, quando ele vai fazer uma análise organizacional do ponto de vista da estrutura da empresa, por exemplo, para formular um cronograma, um organograma, ele vai olhar duas coisas. Esse organograma aqui, ele tem que ser mais vertical ou horizontal, né? O que é vertical e horizontal? Então vejam aqui, vertical, né, e horizontal. Então a questão é, o organograma tem que ter mais caixinhas nesse sentido, né? Ou seja, colegiado, chefia, coordenação no sentido vertical ou mais caixinhas nesse sentido, no sentido horizontal. Por que essa é uma pergunta importante, pessoal? Alguém sabe o que significa quando eu pego e abaixo dessa caixinha aqui, vou criando uma abaixo dessa, vou criando abaixo dessa? Alguém sabe o que significa quando eu crio uma caixinha dentro de um organograma? Geralmente, o que eu estou criando junto com a caixinha? Vocês sabem? Uma hierarquia, né, professor? Uma hierarquia, mas dentro de cada caixinha tem que ter o quê? Tem que ter delegados, né? Funções delegadas. Tem que ter um chefe. Entendem? Então, por isso que quando você fala o organograma vai ser muito vertical, significa que você vai ser uma empresa que vai ter muito chefe. Pouca integração, tipo isso? Oi? De outros departamentos. Menor integração de outros departamentos. Isso geralmente pode levar a uma menor integração. Por quê? O que acontece quando você tem mais chefe, pessoal? Mais decisão tem que ser tomada. Se você tem mais decisão que tem que ser tomada, o fluxo de informação vai correr mais devagar. Porque tem que passar por muita gente para aquela decisão ser tomada. Então, a pergunta inicial para o gestor, quando ele for fazer uma análise de estrutura, e for, por exemplo, estruturar um organograma, é quantos níveis hierárquicos eu quero ter? Eu quero ter um organograma bastante vertical, ou seja, com bastante chefe, ou, na verdade, eu quero ter um organograma com menos chefe, ou seja, menos níveis verticais e mais níveis horizontais. Porque se ao mesmo tempo que eu crio chefe no vertical, o que eu crio quando eu crio no nível horizontal? Eu crio, pessoal, mais departamentos de mesmo nível, entende? Então, por exemplo, aqui, ó, cada caixinha azul é um chefe. Só que cada caixinha laranjada já não é um chefe, já é um analista. Você entendeu? Já pode ser um analista. Não necessariamente, tá? Eu posso criar caixinha e outra caixinha e outra caixinha. Posso ir criando chefe. Mas aqui, depois do primeiro nível, que é o cara que vai mandar naquela caixinha, eu já posso ter um analista. Ou um assistente, ou um subchefe, por exemplo, entende? Você vai ver, vai analisar. Mas o fato é que quando você cresce o organograma horizontalmente, você diminui a quantidade de chefes e aumenta o que a gente chama de pares. Ou seja, você vai ter mais analistas, os analistas podem ser pessoas mais
com competências mais genéricas, o chefe geralmente é mais especializado, entende? Então, a primeira decisão a se tomar em um organograma é: eu quero muitos ou poucos níveis hierárquicos? Eu quero um organograma mais vertical, né, ou seja, com muito chefe, ou eu quero um organograma mais horizontal, que é menos chefe e mais pares, né? Depende do negócio. Você pode estar falando, mas onde que alguém, por exemplo, vai querer muito chefe? Pessoal, peguem, eu sempre cito os exemplos mais extremos e pedagógicos, né? Mas peguem as Forças Armadas, pessoal. Você acha que as decisões que as Forças Armadas podem ser tomadas por 2 ou 3 pessoas? O negócio das Forças Armadas é tão complexo, perigoso, pode gerar consequências tão grandes que você precisa ter uma hierarquia muito grande ali. Vamos entrar em guerra, só 2 pessoas decidem. Não, isso é uma cadeia de comando que 200, 300 pessoas opinam. Entende? Então, tem organogramas que vão ser melhor para a organização serem verticais. E tem organogramas, né, estruturas, que vão ser melhor serem horizontais. Né? Peguem o outro extremo, empresas extremamente flexíveis. Né? Então, eu citei aqui para vocês o exemplo do Banco do Brasil. Hoje, várias decisões do Banco do Brasil são tomadas pelo caixa ao lado. Né? A pessoa que está ali te atendendo, ela faz uma operação de aumentar o seu limite, o que precisava antes passar pelo gerente, chegar lá quase no presidente do banco para aumentar seu limite. Hoje ela pede no sistema, o sistema já fala, ok, pode dar, só preciso que outra pessoa autorize. Então, ao invés de falar com o gerente, com o presidente, é um outro caixa, um par, um outro analista que vai lá e autoriza. Então, nesse caso, eu preciso ter uma organização de mais pares, entendeu? Bom, uma vez isso definido, tem um outro passo. Tá bom, eu já tenho a quantidade de hierarquia, eu já tenho o organograma pronto, todos os departamentos. O segundo passo é como essa coordenação vai acontecer, ou seja, quem vai responder a quem. Né? E aí a gente tem basicamente 3 quadros teóricos aqui que mostram para nós como são as práticas. Né? Eu posso fazer com que esse organograma funcione com base, né, na ideia, no conceito de ajuste mútuo, que é esse do Banco do Brasil, que é quando a linha decisória é entre pares. Ó. Tá vendo? É quando o operador do caixa precisa tomar uma decisão e ele interage com outro operador do caixa para tomar essa decisão. Então, eu vou falar, olha, ali tem uma estrutura, são 3 caixas, e esses caixas aqui vão funcionar por ajuste mútuo. Fica até bonito, né? Se chegar um gestor, um administrador falando isso, né? Ou seja, os processos, as tarefas que vocês vão executar dependem da decisão e ajuda de um com o outro. Você não precisa falar com o gerente nem com o analista. Pode tomar decisão entre vocês aí na ponta do caixa. Né? Ou eu posso falar, não, nessa área aqui, né, vai funcionar a ideia de supervisão direta. O que é supervisão direta? Né? É basicamente o modelo clássico, pessoal. Tá? É o modelo clássico. Então, é quando o operador ele não responde nem para o cara que está, né, logo acima dele, que é o analista. Ele responde diretamente para o gerente. Então, é aquele cara lá, né, por exemplo, do Exército, aquele cara da empresa de segurança de valores, né, que vai entrar ali num caixa forte, né, ele recebe ordem, por exemplo, a senha para abrir o caixa forte, né, ou a senha para abrir o cofre do caixa forte e abrir o cofre que vai colocar o dinheiro lá que você vê no supermercado. Aquilo é uma senha super secreta que aquele operador que vai abrir o cofre certamente recebe direto ou do gerente da agência ou de algum token secreto, né, de segurança, algo desse tipo. Então, esse tipo de função, de atividade, não dá para ser os 2 operadores lá decidir. O que a gente vai fazer aqui na boca do caixa? Vamos depositar quanto? Né? Não sei, coloca aí, pega o que vai na sua mão. Não é assim. Essa é uma tarefa mais complexa, que exige segurança, né? Então, exige uma supervisão direta. E tem um outro tipo, que é quando essas pessoas que estão aqui no chão de fábrica, né? Então, lembrem, isso aqui é a representação do organograma, né? Nível estratégico, tático e operacional, obviamente hiper simplificado, né? E esse organograma pode funcionar por padronização, né? Por meio do conceito de padronização, que é quando você busca tarefas padronizadas, que é esse gerente aqui dá uma única ordem, não direto para quem vai executar, mas sim para o analista dele, ou seja, para o staff, ó, tá vendo como ele é um staff? Ó, o fato desse
desse pauzinho está ligando, passando direto nesse aqui, significa que esse analista é staff, né? Ou seja, ele é tipo um secretário do gerente. Então, o gerente, vai dar a ordem direta, ele passa para o analista e esse analista padroniza a ordem para todos os outros níveis. Entende? Aqui, por exemplo, ó, eu posso ter ordens diferentes. O gerente pode dar uma ordem para esse operador, que é vai lá e deposite 500 mil naquele caixa, e para esse operador ele vai lá e vai falar, lá você não deposita nada, você retira todo o dinheiro que está naquele caixa, porque a gente vai fechar aquele ponto. Então, não precisa de padronização de tarefa. Aqui eu preciso. Peguem, por exemplo, o McDonald's, né? Por que você consegue comer o mesmo Big Mac aqui em Nova York? Né? Porque lá há uma ordem mundial do McDonald's que desce para as filiais, né, em nível ainda tático, e essas filiais operacionalizam, todas elas padronizadas ali na região dela. Né? A Patrícia pergunta, o analista pode ficar abaixo do gerente na vertical? Pode também. Pode também. Aí seria o quê? Percebe que quando você coloca o analista direto aqui, você está aumentando um nível hierárquico? Entende? Mas pode também. Aí, porque o que acontece? Aí, se você coloca o analista aqui, ó, né, vamos dizer abaixo, você corta a possibilidade de comunicação direta do gerente com o operador. Entendeu? É um outro método. Né? É um outro método. Aí seria uma tarefa ainda mais rígida, mais fechada. Né? Mas poderia também. Né? Nesse caso aqui, o analista está de staff, o que é possível também. Então, estão vendo, pessoal? Só que isso aqui, tudo que eu estou falando para vocês, isso aqui é teoria. Isso aqui é o que a administração produziu, por exemplo, desde Taylor. Né? E aí, eu queria que vocês dissessem, pessoal, assim, por que o organograma representa tão bem um dos principais conceitos do Taylor? Qual que é o conceito que o organograma mais representa quando a gente lembra dos conceitos do Taylor, né, da administração científica, que a gente vai ver lá nas aulas de Taylorismo, o que é. Mas vocês têm ideia de qual é o principal conceito ou proposta do Taylor que o organograma operacionaliza? Pessoal, organograma é o que o Taylor diz desde 1910. Organograma chama-se divisão do trabalho. Isso é divisão do trabalho. Um organograma nada mais é do que o resultado da proposta teórica conceitual do Taylor sobre divisão do trabalho. Porque o organograma não é dividir? Ó, tem um colegiado, tem uma chefia, tem uma secretaria, tem uma coordenação, tem um NDE, tem o eixo. O que é isso aqui? Eu estou dividindo o trabalho. Entendem? Esse aqui, por exemplo, é o organograma do Departamento de Administração aqui da UNB. Né? Então, o que eu estou falando aqui quando eu divido, coordeno as tarefas, falo, você vai mandar nesse, você vai fazer essa tarefa, eu estou fazendo o que o Taylor disse, divisão do trabalho. E aí, por que eu estou trazendo esses exemplos, né, pessoal? Para mostrar para vocês que os organogramas não precisam funcionar exatamente um método por vez. Os mecanismos de coordenação e integração. Dentro de um mesmo organograma, você pode ter processos combinados. Né? Por exemplo, toda essa parte de azul aqui, ó, que é a estrutura hierárquica do departamento, é uma parte que funciona por supervisão direta. Né? Então, o colegiado é a principal autoridade, ele dá ordem para o chefe, para o subchefe, e o chefe e o subchefe coordenam, dá ordem, né? Executa, trabalha junto com coordenação de graduação e de pós. Então, aqui há uma supervisão direta entre esses entes aqui. Já nos eixos, por exemplo, há uma coordenação de ajuste mútuo, ou no núcleo docente estruturante, né, ou nas comissões. O que é a comissão administrativa? É lá, a comissão de estágio, aí é uma comissão de professores que vai ajudar os estágios, comissão de monitoria, né, comissão de relações internacionais. Então, são grupos de trabalho relacionados à área fim do departamento. Essas comissões funcionam por ajuste mútuo, porque elas não recebem ordem da chefia.
elas são staff da chefia. Estão vendo aqui? Então, aqui eles funcionam por ajuste mútuo, né? Eles se ajustam, eles tomam as decisões, né? As comissões são independentes para trabalhar, né? Elas levam soluções para a chefia, para a coordenação, mas elas funcionam por ajuste mútuo. Então, veja um organograma que pode combinar os dois mecanismos, né? E aqui, passando de uma micro-organização, que é o Departamento de Administração da ONB, para uma organização gigantesca, né? Que é o Supremo Tribunal Federal. Não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo aí, pessoal? Dá para ver sim, professor, só não dá para ler com os Ah, tá. Não precisa ler, né? Eu peço até desculpa, porque a ideia não é ler, mas vejam aqui o que é a estrutura de uma organização como a STF. Olhem só como é importante, do ponto de vista de gestão, você ter um organograma. Olhem isso aqui, por exemplo, que é muito curioso, né? Reparem nisso aqui, ó. Imaginem lá, tá? Isso aqui é o tribunal, o presidente, né, do STF, é o presidente da organização, lá do tribunal, tal, é também o presidente da organização, né? Abaixo dele, aqui no mesmo nível, tem aqui plenário, tal, aí abaixo dele, ó, vem duas secretarias, pessoal. Então, abaixo do presidente do STF, ele tem 2 secretários. Esses 2 secretários absorvem praticamente 99% da organização para levar para o presidente. Com exceção desse aqui, ó, que está indo direto lá. Tá vendo? Essa outra caixinha aqui. Todas as outras caixas que vêm abaixo dessas 2 secretarias, com exceção dessa parte aqui, tá? Todas essas outras caixas respondem a 2 pessoas. Então, vejam a cadeia de comando que esses 2 secretários têm dentro da STF. É complexo ou não é? Né? E aí, imagina você fazer a gestão, porque aí o que vai acontecer? Isso aqui, ó, olha só, esse cara, esse secretário aqui, olha só onde ele vem. Ó. Ele vem aqui para baixo, e aqui eu não sei qual que é a nomenclatura que está aqui, não sei se é secretário, não sei subsecretário, mas olha só, esse cara aqui, né? Esse cara aqui, ele desce para mais 5 aqui, ó, né? Que abaixo desses caras ainda tem várias outras caixinhas, e se a gente fosse detalhar ainda mais, teria mais outras. Então, vejam a complexidade, né, do que é fazer uma análise estrutural, né? O Teodoro falou aqui, muita burocracia, não? Depende. A gente precisa entender como que isso aqui funciona. Lembram que a gente falou, né, da aula de burocracia? Burocracia é necessária. A gente só não pode ter a burocratização, né? Ou seja, o excesso de burocracia. Né? Então, sim, isso aqui gera burocracia. Eu não sei. Se eu fosse arriscar aqui, né, a gente teria que entender como que funciona cada parte para saber se está burocratizado ou não. Que existe burocracia, a gente tem certeza, e que bom. Né? A gente viu, que bom. Né? Agora, se é burocratizado, eu não sei. Agora, estão vendo? Isso é um organograma, pessoal. Como que você faz isso aqui sem ciência? Como que você faz isso aqui sem conhecimento teórico? Você acha que é só chegar lá e fazer? Se você não conhece a teoria, o que está por detrás, isso aqui é um processo de análise que você vai ter que identificar, vai ter que dividir o trabalho. Se você não sabe que o organograma é fundado na ideia do Taylor, de divisão do trabalho, você não consegue entender plenamente isso aqui. Né? Eu acho que alguém levantou a mão ali, o Jonathan, né? Não, professor, é exatamente isso. É o que o colega falou, levantou aí o que a gente já tinha estudado. Nesse caso, eu pedi para você fazer um link, mas você já respondeu aí. Tá. Trazendo ali burocracia. Beleza. Certo? Então, isso é estrutura, pessoal. Isso é estrutura. Tá? Estão vendo como, para você ter uma figura, você precisa ter um domínio abstrato muito grande. Essa figura não cai do céu. Você tem que ter um conceito, você tem que dominar o conceito de divisão do trabalho, você tem que dominar o conceito de análise organizacional, você tem que dominar o conceito de estrutura organizacional,
Você tem que dominar o que é nível tático, operacional, estratégico, o que é área meio, o que é área fim, o que é tecnoestrutura, para sair isso aqui, senão não sai. Tá? Então, isso aqui é um exemplo, como eu falei, tá? Uma introdução de uma análise organizacional voltada à estrutura. A gente vai ver na próxima unidade, com os textos do Morgan, né, que é um livro só sobre análise organizacional, vários processos, exemplos, né, imagem, que ele fala das imagens, né, que vão falar de estrutura. Tá? Vamos passar então para o ambiente, pessoal, rapidinho. Eu só queria antes aqui colocar meu tablet na energia, tá? Porque está ficando realmente com a bateria baixa. Então, espera aí, bem rapidinho, deixa eu só ligar aqui. Tá? Eu não vou parar nada de gravar, nada, tá? E só deixa eu ligar aqui na tomada, rapidinho. Pronto, agora estou na energia aqui, né? Deixa eu só arrumar, porque o tablet teve que ficar em outra posição. Então, pessoal, essa é a primeira dimensão básica de análise, né? Na administração, a estrutura, você falar de estrutura, de divisão, de coordenação de trabalho. A próxima dimensão básica, né, de análise organizacional é o ambiente, né, que é onde a gente falou ali da análise SWOT, né? E, bom, como eu falei, a ideia hoje aqui é introduzir vocês na análise organizacional, né? Ou é introduzir o assunto da análise organizacional para vocês, tá? Então, o que é a principal coisa que vocês precisam entender sobre ambiente, né? Que existe também um ambiente interno. Então, por quê? Porque quando as pessoas falam de ambiente, naturalmente, principalmente quem não estuda, não acompanha, não se atenta, né, acha que a noção de ambiente só se aplica ao que é externo à organização. Tá? E esse é o primeiro erro. Né? Há também o que se chama ambiente externo. Por quê, pessoal? Porque a noção de ambiente é a noção do gestor, é a noção do tomador de decisão. Então, por isso que, para ele, existe um ambiente interno e um ambiente externo. Entende? Ele não pode se confundir com o ambiente, em termos de análise e tal. Então, por isso que é um erro você pensar que só tem ambiente externo. Tá? Porque você não conhece a noção, de onde vem a noção do ambiente. Fala ambiente para quem? Ambiente a partir da onde? Né? Ambiente em relação ao quê? Então, na administração, o ambiente é em relação ao gestor, em relação ao administrador. Então, para o administrador, existem dois tipos de ambiente, no mínimo, né? E dentro deles, os seus componentes. O ambiente de fora da empresa e o ambiente de dentro. Essa é a noção básica. Tá? E aí aqui é né, só um pequeno resumo, né? E aí aqui dentro a gente vai ter outras dimensões básicas, né? Por isso que eu falei para vocês, comecem a perceber como estrutura se relaciona com o ambiente, que depois vai se relacionar com a estratégia. Né? Por quê? Porque dentro do ambiente da empresa, nós temos basicamente 3 subcomponentes. Estrutura, que é uma dimensão de análise, né? Então a estrutura é uma dimensão de análise que pertence ao ambiente interno. Né? Tecnologia, que como a gente viu lá no Mintzberg, é parte da estrutura, da tecnoestrutura, né? Que pertence também ao ambiente interno, e pessoas, trabalhadores, para executar isso tudo. Né? Tá? Então, em relação ao ambiente, esse é o principal para vocês entenderem nessa aula de introdução. Tá? Ambiente, do ponto de vista da empresa, existe o de dentro e o de fora. Tá? Isso não é uma noção só externa. E o que se analisa nesses dois ambientes? Então,
Estão vendo o que eu estou fazendo aqui, né? Falo o processo e o objeto do processo, né? Então, sei que é um ambiente interno e externo. E o que eu olho como gestor no ambiente interno e externo? Como que eu analiso o ambiente externo, interno e externo da empresa, seja lá para o que eu quero fazer? Então, eu preciso analisar o ambiente para saber se eu compro um concorrente. Eu preciso analisar o ambiente, no caso, esse ambiente mais externo, né? Eu preciso analisar o ambiente interno para saber se eu aumento a equipe, né? Eu preciso analisar o ambiente externo para saber se eu corro risco de alguma entrada de algum concorrente. Eu preciso analisar o ambiente interno para saber se eu consigo expandir a capacidade produtiva da empresa. Então, quando eu olho esses dois ambientes, o que eu olho? Quais características desse ambiente eu olho? Essas três. Se esse ambiente é dinâmico, ou qual é a taxa de dinamismo desse ambiente, qual é a taxa de complexidade e qual é a taxa de hostilidade, né? Então, vejam, pessoal. Então, aqui a gente chega no ponto lá, né, quando acho que foi o Jonathan que fez a pergunta. Aqui, vejam da onde sai aquilo que a gente chama de análise SWOT, né? Então, a análise SWOT sai de uma noção, de um conceito de análise ambiental. Por quê? O que é a FOFA, né? O que é a FOFA? É isso, básico. E aí, assim, você tem uma infinidade de métodos, tá, pessoal? Mas, sim, se você tem uma empresa familiar sua, se você, como dono dela, senta lá para fazer o planejamento dela e decide. Eu vou começar a pensar aqui nesse negócio e eu vou escrever aqui quais são as forças do meu negócio, né? Quais são as ameaças ao meu negócio, quais são as fraquezas do meu negócio e quais são as oportunidades do meu negócio. Se você fizer isso na sua padaria familiar, você está fazendo uma análise SWOT. Óbvio, numa outra ponta, a gente tem uma empresa como o Facebook que tem um método de análise SWOT infinitamente superior. Mas vejam, pessoal, qual é o ponto comum entre a análise SWOT que o Facebook faz e o que a padaria aqui da 402 faz? Ambos bebem no conceito de análise ambiental. Entendem? Então, por isso que eu falo para vocês, se vocês dominam a parte teórica, ou seja, da onde saem essas práticas, vocês vão conseguir desde fazer uma FOFA, né, uma SWOT para padaria, até fazer uma SWOT para o Facebook. Porque você vai dominar a origem das coisas, né? Então, esse conceito de dimensão, de análise ambiental e assim por diante, gira em torno dessas coisas aqui. Então, né, quando você vai lá e fala, eu quero definir, né, quais são, por exemplo, as ameaças ao meu negócio. Então, primeiro, já estou falando de hostilidade, né? E aí, por exemplo, eu chego à conclusão que tem muitas ameaças, né? Então, por exemplo, a gente tem, né, aqui uma empresa hoje de Bitcoin, né? Para usar aí um negócio bem da moda, né? Vamos dizer aqui que a gente fez uma startup, né? Como se a gente fosse louco, né? Para negociar Bitcoin, né? E aí vamos lá começar a negociar Bitcoin, né? E a gente vai, então, pensar quais são as ameaças a esse negócio, né? Por exemplo, variação do preço do petróleo, né? Eu não estou por dentro desse negócio, não sei como que você né, indexa os preços de Bitcoin, mas imagino que eles devem ser indexados a algum outro tipo de coisa, né? Mas quais são as ameaças aqui ao nosso negócio, né? Variação nas leis dos países, né? Um país, por exemplo, começa a proibir Bitcoin, então isso ameaça o nosso negócio, né? A variação em preço de petróleo, de tributo, sei lá o que indexa, enfim. A gente começa a pensar quais as hostilidades. Aí a gente chega à conta que tem 15 ameaças ao nosso negócio. Automaticamente a gente acha que, em função da quantidade de ameaças, nós temos um ambiente dinâmico. Ou seja, a gente tem um ambiente instável. Por quê? São tantas ameaças que é difícil a gente conseguir fazer previsões. As coisas podem mudar rápido e assim. Então, aí eu estou analisando a característica dinâmica do mercado, né? E em função de ter muita ameaça e de ter um ambiente dinâmico, eu concluo que a complexidade do ambiente de negócio é heterogêneo. Ou seja, tem muitas variáveis, é mais complexo. Entende? Então, dentro de um plano de negócio, de uma startup, né,
para fazer negócio com Bitcoin, vai ter lá constar, né, quando eu fiz uma análise SWOT, pensando nas forças, as fraquezas, as oportunidades, analisando complexidade, que eu tenho um mercado com bastante ameaça, instável e complexo. Então, por exemplo, o meu modelo de negócio vai ser um modelo de negócio do ponto de vista mais de investimento, tá? Quem sabe, conhece a área de investimento, sabe que essa é uma palavra, né, técnica. Então, em função disso, a gente vai ter um perfil de investimento mais conservador, né? Ou seja, vamos tentar correr o menos riscos possíveis, os riscos, apesar de altos, quando a gente for correr, são riscos mais calculados. Então, vejam, pessoal, a cadeia de tomada de decisão que eu elenquei aqui, só a partir de uma noção de análise de ambiente, né? Por exemplo, aqui usando como exemplo, né, a SWOT. Então, isso é análise ambiental, pessoal. Isso é análise SWOT, né? Isso é análise de mercado, né? Isso é análise de ambiente. É como eu falei para vocês veem aí diversas consultorias chamando isso de vários outros nomes, quando, na verdade, todos eles, né, bebem no conceito de análise ambiental, né? E aí tem duas noções para a gente fazer análise desse ambiente, né? Então, por exemplo, eu vou, né, destacar quais são as ameaças. As ameaças para quem? Para o meu negócio. Ah, então aí a noção é de modelo do acionista, né? Então, vejam, até isso já existe teoria. Então, se você está tomando decisão em relação ao ambiente e essas decisões favorecem o acionista, o que é o acionista? É o dono, o conselho, favorecem a empresa, tá? Essas decisões são baseadas no modelo do acionista. Ou tem o modelo dos stakeholders. Aí você pode falar assim, professor, mas como assim? Tem decisão que a empresa toma que não beneficia diretamente ela? Sim, você pode tomar decisões focadas nos seus stakeholders, tá? E esse aqui é um conceito muito importante de vocês dominarem, tá? É o conceito de stakeholder, muito famoso, principalmente na área de estratégia, tá? Quem são os stakeholders, pessoal? São o que a gente chama de interessados no seu negócio, tá? Então, quem são os interessados no negócio? São os seus clientes, são os seus concorrentes, é a comunidade em torno da empresa, né? São os seus fornecedores, é isso? Então, todos esses são stakeholders. Quando você identifica os stakeholders, você passa a poder tomar decisões com base nele. Então, por exemplo, né? Vai ter um cenário onde a empresa não vai levar em conta o modelo do acionista para definir uma ameaça? Vai levar em consideração o modelo stakeholder? Sim. Né? Eu sempre gosto aqui de citar o caso do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, né? Teve uma época que não foi muito atrás, tá? Isso é relativamente recente, que o aeroporto começou a fechar a partir da meia-noite, entre meia-noite e 6 horas da manhã, né? Por quê? Por uma demanda da comunidade do entorno. Quem conhece o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, né, já viu, sabe do que eu estou falando. É um aeroporto literalmente no meio da cidade, né? Você vai pousando ali e você vai passando exatamente na mesma altura que várias janelas, né, de prédios que ficam ao lado do avião, né? Assim, e quando eu falo ao lado, é perto mesmo, coisa de 500 metros, 600 metros do avião, né? E você vai pousando ali. Então, a comunidade do entorno do Congonhas começou a reclamar. O que o aeroporto calculou? Falou, bom, é melhor a gente fechar entre meia-noite e 6 horas da manhã do que a gente manter aberto e enfrentar algum tipo de prejuízo que daqui a pouco vai embargar a atividade do aeroporto por meio da justiça. Entende? Então, nesse caso, a análise do que é uma ameaça, uma oportunidade, uma força do ambiente, tem que ter o foco no stakeholder. Nesse caso do aeroporto. Porque o stakeholder, nesse caso, está sobressaindo até o acionista, até o dono está ameaçando o próprio negócio. Então, a gente não pode analisar o ambiente privilegiando o acionista, tem que privilegiar o stakeholder. Então, isso são modelos, pessoal, teóricos, já definidos, né? Isso aqui há décadas existem essas teorias que falam de tomada de decisão sobre análise do ambiente, né? Como eu falei, a gente encontra aí vários outros nomes, né? E para finalizar, pessoal, vamos falar de estratégia, né? De modo como eu falei bem introdutório, mas aqui dando várias dicas importantes para vocês. Eu queria saber, pessoal, se alguém aqui saberia definir o que é estratégia, né? Alguém conseguiria apresentar uma definição de estratégia?
Eu acho que um conjunto de ações e também não ações para conduzir um negócio, uma organização que seja. Tá. Existem várias respostas, né? A resposta que você apresentou não está de toda errada, tá? Ela precisaria de algum detalhamento técnico, talvez, mas a noção está correta, né? Então, um conjunto de decisões, de ideias para conduzir um negócio, né? Um conjunto de ideias para o funcionamento, algo exatamente, chegar no objetivo. Então, veja que nas definições, a noção principal está presente, mas vocês só não dominam o termo, vamos dizer, mais técnico. E eu comecei a entender estratégia, pessoal, quando alguém me explicou estratégia desse modo. Estratégia é sinônimo de caminho. Então, estratégia é um conjunto de decisões que a organização vai tomar para sair do ponto A e chegar ao ponto B. Isso é a estratégia. Então, vejam que a estratégia só existe se você tiver um objetivo. A estratégia não existe separado de um objetivo. Então, vocês estão tendo agora a ideia, por que é importante você ter uma missão organizacional? Uma visão organizacional? Valores organizacionais? Metas? Planejamento? Plano de negócio? Estrutura? Ambiente? Porque uma vez que você conhece isso tudo, você vai conseguir definir o caminho que você vai trilhar para chegar até lá. Então, isso é estratégia, pessoal. Estratégia é um conjunto de tomada de decisão da empresa para sair de uma condição A e ir para uma condição B. Condição A pode ser, hoje a gente tem uma taxa de vendas de 1 milhão de unidades e a gente quer chegar a uma taxa de venda de 2 milhões de unidades daqui a 5 anos. Como que eu vou chegar nisso? É onde vai entrar a estratégia. Então, eu quero sair de 1 milhão de unidades de venda e chegar a 2 milhões. Qual é o caminho? Como eu vou chegar lá? Então eu vou abaixar o preço de produção, né? Eu vou abaixar o preço de produção unitária, eu vou reduzir o custo com o meu fornecedor. Em função disso, eu consigo abaixar o preço, e se eu abaixar o preço, eu aumento as vendas. Está aqui um exemplo de caminho, de estratégia. Eu vou atuar nos meus custos de produção. Quando eu abaixar o custo de produção, eu abaixo o preço. Quando eu abaixar o preço, eu aumento a venda. Está aqui uma estratégia. Então, isso é estratégia, pessoal. É importante vocês terem esse conceito em mente. Por quê? Porque o campo da estratégia é quase que um campo independente da administração, de tão produtivo que ele é. A estratégia é um assunto central dentro das ciências da gestão. É um campo muito estudado, muito abordado, e em função disso, a gente pode talvez escrever um livro só com definições de estratégia. Definição, né, só para vocês terem uma ideia, só de escolas da estratégia, a gente tem mais de 20. Né? Escola do design, escola do modelo, escola burocrática. Mas a gente pode entender, né, se a gente puder juntar todas essas escolas, as definições, algo comum, que todas vão falar disso, é um caminho, é um posicionamento, né? É o propósito, está sempre relacionado ao propósito, à missão da empresa, né? Seleciona o negócio que a empresa vai estar. É o que vocês já ouviram falar, né? Aquela ideia de posicionamento estratégico, né? Deve ser muito legal, né? Você participar de uma empresa, de uma reunião, né? De conselho, de CEOs lá do Facebook. E aí o cara chega e fala, bom, vamos definir aqui qual vai ser o nosso posicionamento estratégico de mercado. Né? O que ele está dizendo? Onde nós vamos nos posicionar no mercado para atingir os nossos objetivos? Isso é estratégia, por isso estratégia também é uma noção de posicionamento. Né? Então, estão vendo, pessoal, como se você trabalha conceitualmente, estratégia é muito mais uma noção geográfica, né?
uma noção de lugar, uma noção de caminho, do que uma noção de gestão em si. Entendem? Agora, você precisa ter abstração para imaginar a estratégia desse modo. Você não pode ficar lá lendo, né, o que é Venato e tal, você precisa começar a entender o conceito, e aí a partir disso você elabora. Olhem só que interessante, estratégia é uma noção muito mais de local, de mobilidade, de movimento. E entra uma noção importante, que o pessoal pergunta, onde entra o planejamento estratégico? Planejamento estratégico, pessoal, é a operacionalização da estratégia. Tá? A estratégia é assim, aumentar as vendas de 1 para 2 milhões. Essa é a noção, a estratégia. O que é o planejamento? Você vai colocar lá o planejamento. Quando cada coisa vai acontecer, fazer um 5W2H. Tá? Então, aproveitando aqui no de rodapé, estratégia é a noção, o conceito, a ideia. Planejamento estratégico é o plano. É como nós vamos operacionalizar, planejar o atingimento dessa noção. Tá? Então, estratégia é mais uma dimensão de análise organizacional, pessoal. Né? Ou seja, mais uma dimensão onde o administrador vai ser chamado a fazer uma análise de um cenário, de um objeto, né? E com base na noção de estratégia, tomar uma decisão. Né? Então, isso é análise organizacional estratégica. Por isso, a estratégia é, por si só, uma dimensão inteira de análise. Né? Quando você vai lá querer sair de 1 milhão de vendas para 2 milhões de vendas, essa é a estratégia, né? Você vai ser chamado a fazer uma análise dessa estratégia. E, pessoal, qual que é a noção, vamos dizer, mais moderna de estratégia, pessoal? Por muito tempo, tá? Lá no início, né, das escolas de estratégia, existia uma noção que, assim, estratégia boa é aquela estratégia bonita. Né? Então, por exemplo, você vai ali para uma reunião de conselho do Facebook, aí, puxa vida, você só vê metas assim, a nossa estratégia é dobrar a venda, a nossa estratégia é triplicar, né, o de usuários, a nossa estratégia aqui vai ser reduzir 50% nossos custos fixos. Né? Então, as primeiras noções de estratégia era que estratégia boa é aquela estratégia maravilhosa, bonita, nossa, aquela estratégia que leva para a gente para um lugar, para um paraíso. Pessoal, com o passar do tempo, a gente começou a perceber no campo da gestão, né, e essas agora palavras do Kaplan e Norton, tá, que são os desenvolvedores do Balanced Scorecard, tá, que é assim, mais vale uma estratégia medíocre, só que bem implementada, do que uma estratégia maravilhosa que não sai do papel. Então, hoje, a noção de estratégia ela é muito mais fundada na racionalidade. Aí você vai perguntar, o que é racionalidade? Nós vamos ver o que é o conceito de racional lá na unidade 3. Hoje, a noção de estratégia, então, é muito mais baseada na ideia de racionalidade, ou seja, de funcionalidade. Né? Ou seja, eu tenho que, como CEO, pensar uma estratégia que, ok, desenvolva a empresa, só que seja uma estratégia, primeiro, factível. Segundo, que as pessoas que vão me ajudar a fazer essa estratégia compartilhem também dela. Esse é um passo fundamental. Eu tenho, inclusive, um artigo publicado sobre isso, pessoal. Né? Nem lembro de que periódico é, mas lembro que é um artigo em inglês, então deve ser um periódico estrangeiro, onde a gente estudou como que modelos mentais dos trabalhadores, né, ou seja, o processo cognitivo do trabalhador, ajuda ou atrapalha a implementação da estratégia que o gestor definiu. Né? Por quê? Porque existe essa ideia do Kaplan e do Norton. Olha, amigo, não adianta nada você pensar numa estratégia maravilhosa. Que hora que vai chegar que ela vai operacionalizar a sua estratégia, você vai chegar no departamento e vai falar assim, ó, vou ter que demitir metade de vocês. Acabou a sua estratégia. Então, não adianta você ficar ali perdendo 4 ou 5 dias fazendo aquela estratégia de outro mundo, se a hora que você vai operacionalizar ela, as pessoas que vão te ajudar nesse trabalho não estão convencidas de que aquela estratégia é efetiva. Né? É que você fala que é aquela noção de ação rápida, o Teodoro, né? Exato, agir antes mesmo que dê errado. Entende? Então, se hoje você está ali como gestor, planejando aquela estratégia que é maravilhosa, e depois, na hora que ela vai para o papel, nada acontece, não adiantou em nada.
Entende? Então, hoje, a noção mais moderna de estratégia não contempla só o planejamento estratégico em si. Ou seja, não, aqui nós temos que fazer uma estratégia que é bonita para todo mundo. Você tem que contemplar ali outras noções. Então, quem são as pessoas? Nós temos estrutura tecnológica de pessoas, estrutura financeira, né? As pessoas que vão nos ajudar, elas acreditam nessa estratégia? Não seria importante chamar essas pessoas para ajudar no processo de desenvolvimento estratégico? Que a partir do momento que elas ajudarem, elas vão também se sentir autoras daquela meta estratégica, e como autoras elas vão acreditar e colaborar, entende? Então, o principal em relação à análise estratégica que a gente tem hoje, pessoal, do ponto de vista dessas noções conceituais, né, é que o resultado de uma estratégia é sempre um resultado complexo, que depende de diversas variáveis, e não só da estratégia em si, como se pensava inicialmente. Basta ter uma linda estratégia que ela vai se autorrealizar. Hoje a gente sabe que não. Além da estratégia ser linda, o gestor tem que saber como operacionalizar aquela estratégia. Pensar na estrutura, nas pessoas, no envolvimento, nos processos, na divisão de trabalho e assim por diante. Tá? Então, pessoal, essa é a noção final, né, da última dimensão de análise das organizações, como eu falei para vocês. É um texto que termina a unidade 1, que trata das bases de análise organizacional, né, que a gente já viu todos os conceitos, teorias e tal, e introduz a unidade 2, porque ele já mostra para vocês quais são as dimensões básicas. Então, vocês vão ver que o texto, né, todo o livro do Morgan que a gente vai ver, ou vai girar em torno de estrutura, ou vai girar em torno de estratégia, ou vai girar em torno de ambiente. Né? Sempre em torno de uma dessas três dimensões ou das três juntas. Mas sempre vai girar em torno dessas noções de análise organizacional. Tá? Pessoal, então, quanto ao conteúdo é isso, tá? Da aula, do texto, né? Da análise que a gente tinha sobre o conteúdo. Eu queria, então, passar a palavra para vocês fazerem perguntas sobre esse texto, tá? E depois vocês, né? Depois dessa parte, a gente passar aqui para a questão da prova, tá? E para encerrar a aula. Alguma dúvida, pergunta sobre o conteúdo, pessoal? Tudo tranquilo? Tá. Então, pessoal, bom, a gente está encerrando hoje a unidade 1, né? Como eu falei já no início da aula, está aqui no slide, né? A gente viu lá, teve uma primeira aula, vamos dizer, de conteúdo do Popper, né? Ciência e teoria. A gente falou sobre a TGA, né? Discutimos burocracia, conceito de troca, né? Vimos lá os modelos de construção da teoria organizacional do Reed, e hoje a gente teve essa aula do texto do Bastos, né? Sobre dimensões básicas. Então, esse é o conteúdo que vai cair na prova, tá? Na atividade avaliativa da unidade 1. Então, o que vocês vão fazer? Nesse dia de prova, tá? Deixa eu passar isso aqui. Nesse dia de prova, vocês vão vir aqui, tá? No Moodle. E o que vocês precisam lembrar sobre a prova? Primeiro, no dia de prova, a gente não tem aula síncrona. Tá? Então, a aula, a atividade do dia é a prova. Então, como que funciona essa prova? Essa prova está aqui nesse link, tá? Um link para cada unidade, aqui está a unidade 1, né? Vocês vão entrar, aqui vai ter uma introdução, né, sobre o que vai avaliar, né, e aqui as instruções, tá? Antes de entrar nas instruções, o que eu vou fazer? Vocês vão entrar aqui, no dia vai estar liberado, né? Vocês vão entrar e assim por diante. Como que funciona? Pessoal, essa prova é um questionário objetivo, tá? São 5 perguntas, isso vale para a atividade 1, 2 e 3, tá? Então, não vou explicar a atividade 2. Vou explicar só essa aqui, que vale para 2 e 3. Esses questionários de atividade avaliativa são questionários objetivos com 5 questões cada um, tá? Cada questão vale 2 pontos, então vocês têm 10 pontos aí em cada atividade avaliativa, tá? A prova, esse questionário vai estar disponível a partir da meia-noite da quinta-feira, tá? E ele vai fechar às 23h59 desse mesmo dia, tá? Então, se atentem que a prova começa de quarta para quinta, tá? Então, meia-noite de quinta é aquela meia-noite que vem de quarta-feira,
tá? Não adianta você ficar lá quinta-feira esperando da meia-noite, porque se você tiver quinta-feira esperando da meia-noite, quando der meia-noite vira sexta, tá? Então, vai começar meia-noite de quarta para quinta, tá? E vai fechar às 23h59 desse mesmo dia. Então, a gente não vai ter atividade síncrona de aula, tal. Vocês vão ter todo o dia disponível para fazer a prova, tá? Não tem limite de tempo para fazer a atividade, a não ser esse tempo de 23 horas e 59 minutos que vocês têm. Então, vocês podem entrar no questionário, ficar conectado lá nele, tá? Sem finalizar. Então, se você ficar lá e não terminar, que é enviar tudo e terminar, você pode ficar conectado o tempo que você quiser, tá? O que vocês vão ter de limite de acesso? Vocês vão ter limite de 2 acessos e de uma tentativa. Tá? Então, deixa eu diferenciar aqui as duas coisas. Então, acesso é entrar no questionário. Então, você pode entrar lá entre meia-noite e 23h59, você pode entrar 2 vezes. Você pode entrar no questionário uma vez, ver as perguntas, inclusive responder, porque fica salvo, e sair, sem terminar. Tá? Então, se você não terminou o questionário, não encerrou, você pode ir lá, entrar, responder as perguntas e sair. Depois, você pode acessar uma segunda vez. Você não pode, depois dessa segunda vez, sair e entrar de novo. Tá? Então, você entrou lá a segunda vez, não terminou e fechou o questionário. Se você tentar acessar uma terceira vez, você não vai conseguir, mesmo que o questionário esteja aberto. Tá? Então, você tem limite de 2 acessos. E vocês vão ter limite de uma tentativa. O que é tentativa? Tentativa é entrar no questionário, responder todas as perguntas e clicar lá em enviar tudo e terminar. Tá? Quando você clicar em enviar tudo e terminar, é quando você está entregando a prova. Tá? Então, enviar tudo e terminar, terminou. Você não tem uma nova tentativa. Tá bom? Então, se atentem que vocês podem fazer 2 acessos e uma única tentativa. Tá? E quando clicar em enviar tudo e terminar, acabou, né? Terminou, entregou aquele questionário, ele não abre mais para você. Tá? Bom, vocês vão receber todo o feedback e a nota automaticamente do sistema. Tá? Vocês vão ficar sabendo se a sua nota está certa ou errada, qual tá errada, né? E, ele não vai, se você errar, ele não vai sinalizar qual que é a certa. Tá? Mas se você errou, ele vai mostrar qual que é a que está errada e por que está errada. Tá? Então, vocês vão receber tanto a nota quanto o feedback instantâneo no questionário. Tá? O feedback, se está certo ou se está errado, vocês já recebem ali uma mensagem. Tá? Beleza, Ramon, a gente conversa aqui no final, tá? Aí eu te dou algumas instruções. Então, em relação ao acesso aqui do questionário no Moodle, é esse, tá? Esse é o esquema, então vocês vão lá, tal, e assim por diante. Pessoal, o que eu já aviso desde a primeira prova, como eu falei, nada mais disso aqui que eu estou falando, eu vou repetir nas outras provas, tá? Porque é tudo igual. Vocês vão ver que é uma prova que permite consulta, né? Porque você pode ali fazer a prova, abrir o material de consultar para te ajudar. E hoje em dia, né, eu não considero, né, inclusive com essas provas à distância, eu não considero que isso é cola. Tá? Por quê? Porque o aluno que abriu ali uma questão e está abrindo o material da disciplina, um texto, um livro, para entender aquele conceito e está indo atrás da informação, esse aluno também está aprendendo. Não acho que é do jeito ideal, porque o ideal é você estudar antes com calma, né? Mas o aluno que pega e faz uma consulta, né, em uma prova onde a consulta é permitida, né, ele também é um meio de aprendizado. Então, vocês podem fazer com consulta, vocês podem eventualmente fazer em grupo, né? Vamos aqui responder, né? Cada um procura uma questão, compartilha com os demais, e eu não vejo problemas em relação a isso. Tá? Porque a prova permite, e é aquilo que eu já falei para vocês. Vocês estão aqui para exercitar a autonomia de vocês. Né? Se vocês preferem fazer uma prova colando, pegando todas as questões prontas e responder, e se enganar que você está aprendendo, né? Que você vai tirar uma nota que não corresponde ao seu domínio, vocês são adultos para fazer isso. Tá? Por outro lado, vocês têm a oportunidade de fazer diferente, de fazer estudando, né, de aprendendo, de ler o texto, de se reunir e assim por diante.
Então, essa prova permite tudo isso. Eu só não recomendo aqueles alunos que pegam as questões, tá, prontas, né, as respostas, vão lá e respondem o questionário. Por quê? Porque eu tenho meios de descobrir isso. Tá? O Moodle é um ambiente muito controlado, pessoal. Né? Aqui a gente sabe onde vocês entram, quanto tempo vocês ficam, onde respondeu e assim por diante. Tá? Eu já adianto que eu não puno essa pessoa na nota, tá, da prova, né? Porque, afinal de contas, ela escolheu fazer isso e é extremamente difícil, né, a gente entrar nessa discussão de provar. Agora, eu sei que aquela pessoa faz isso, né? E se eventualmente essa pessoa no futuro precisar de alguma nota minha, ela não vai ter, né? Então, eu geralmente ajudo, né, reconheço o esforço daqueles alunos que se esforçam, né, na disciplina, tal, e chega ali na frente, eventualmente algo não sai como ele esperou, né? Só que se essa pessoa se esforçou, né, demonstrou ética, honestidade e tal, eu eventualmente ajudo, né? Agora, aquele aluno que decide tocar as provas, fazer as avaliações, né, de modo irresponsável, né, fazer a prova desse jeito, tal. Eu sei todo mundo que faz isso e lá na frente, né, se essa pessoa eventualmente precisar de alguma ajuda minha, eu naturalmente já me nego, né? Por quê? Porque quem se atrapalhou foi essa pessoa, né? Eu não posso ajudar alguém que escolheu, né, cursar esse caminho. Não foi o caminho do esforço e assim por diante, tá? Então, essa é só uma última coisa que eu falo sobre a prova para que vocês saibam que é assim que as coisas funcionam, né? Que é um sistema que permite esse tipo de coisa, né? Que vocês podem aproveitar esse sistema para aprender, né? E se vocês fizerem isso, ok, tá? Vocês têm muito a aprender com esse sistema. Tá? Se decidirem não fazer, também vocês têm algo a perder, né? Eu particularmente não recomendaria, tá bom? Então, pessoal, em relação à prova é isso, tá? Esse era o nosso último assunto hoje. E aí, bom, para finalizar, queria saber se alguém tem pergunta, dúvida aqui em relação à prova, né? Muito claro aí, professor, tudo certo. Tá legal. Pessoal, então é isso aí, tá? Eu peço só que o Ramon fique aqui para a gente poder conversar aqui sobre essa questão da prova, tá? Uma boa noite aí para todo mundo e até terça-feira que vem, tá? Quando a gente se reencontrar.